Como você se livra dessa doutrinação? Eu acho que diminuindo o poder absoluto hegemônico que hoje tem nessas madraças de doutrinação que são as universidades federais. Foi criado uma falácia que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo, autonomia de pesquisa, autonomia de ensino, só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha, você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar nos campi. Então o desafio é esse. Foi criada uma estrutura muito bem pensada durante muito tempo, e a verdade é que a gente aterrissou aqui há um ano, nem um ano ainda, e estamos começando a descobrir um monte de detalhes. Cada enxadada é uma minhoca, Camila. Pois é, gente. Esse é o ministro da Educação. Parece uma coisa saída do além da imaginação, assim. Parece inacreditável que esse homem seja o nosso ministro da Educação, mas é ele, uma pessoa que diz essas coisas e não apresenta nenhuma evidência para dizer que tem plantação de maconha, que tem Instituto de Química fazendo metanfetamina. Ele simplesmente diz e acha que porque ele disse, virou verdade e agora a gente acredita. Estou dizendo aqui que seja impossível, mas quando uma pessoa faz uma acusação dessa gravidade, ela precisa apresentar evidências. Ela precisa apresentar evidências. Senão, se trata de uma calúnia absurda para com as universidades federais. E a Andifes está detonando ele num texto que eu vou ler para vocês. E eu acho muito bom que a Andifes tenha se posicionado dessa forma, dura. Porque, sinceramente, esse pessoal não entende outra coisa. A gente não pode acomodar esse tipo de declaração. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. E se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, se você quiser virar apoiador, no comentário fixado. E vai ter o link da nota da Andifes, que eu vou ler aqui agora para vocês, né? Olha só o que é a Andifes. Para quem não sabe, a Andifes é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, né? A Andifes disse o seguinte: o ministro da Educação do Brasil, Abraham Weintraub, parece nutrir ódio pelas universidades federais brasileiras. Afinal, as instituições das quais deveria cuidar, cabendo ao Ministério estruturar e aperfeiçoar, são a todo momento objeto de ataques da sua retórica agressiva. Todos já vimos tal agressividade ser dirigida, por exemplo, contra estudantes, sobretudo as suas lideranças, contra professores tratados como marajás, zebras gordas e mesmo contra gestores, sobretudo gestoras, como se fossem adversários. Vemos ser desvalorizada a produtividade das nossas instituições e serem atacadas, em particular, as áreas pertencentes às humanidades. E a todo momento números são chamados a servir a imagem distorcida de que as universidades são excessivamente caras e que, portanto, deveriam sofrer ainda mais restrições orçamentárias. Já ouvimos, enfim, classificar as universidades federais como lugar de balbúrdia, invocando outrora essa razão para um bloqueio orçamentário. Vocês lembram do contingenciamento? Pois é. Aí continua Andifes. Entretanto, em vídeo recentíssimo, esse que eu acabei de mostrar para vocês, o ministro Abraham Weintraub ultrapassa todas as fronteiras que devem limitar, sobretudo, os atos de um gestor público do alto escalão da República. Sem fazer qualquer mediações, afirma que as universidades federais são madraças de doutrinação, ofendendo a um só tempo toda a comunidade acadêmica e a fé muçulmana. Afirma, ademais, que foi criada uma falácia segundo a qual as universidades federais precisam ter autonomia, ignorando que essa falácia, na verdade, é mandamento previsto na Constituição brasileira, o artigo 207, e que o ministro de Estado atentar contra ela constitui crime de responsabilidade, artigo 4
e artigo 13 da Lei 1079/50, e afirma, ultrapassando todos os limites, que algumas universidades federais têm plantações extensivas de maconha com o uso até de instrumentos tecnológicos para seu cultivo, além de afirmar que laboratórios de química das universidades se transformaram em usinas de fabricação de drogas sintéticas como metanfetamina. Enfim, estende essa suspeição a todas as instituições, pois, segundo ele, cada enxadada é uma minhoca. Se o ministro da Educação busca, mais uma vez, fazer tais acusações para detratar e ofender as universidades federais perante a opinião pública, mimetizando-as como organizações criminosas, ele ultrapassa todos os limites da ética pública, indo muito além até dos limites que já não respeitavam. Nesse caso, o absurdo não tem precedentes. De outro lado, se o ministro, enquanto autoridade pública, efetivamente sabe de fatos concretos, sem todavia apontar e denunciar as autoridades competentes de modo específico onde e como ocorrem, preferindo antes usá-los como um instrumento de difamação genérica contra todas as universidades federais, poderá estar cometendo crime de prevaricação. Assim, diante dessas declarações desconcertantes, a Andifes está tomando as providências jurídicas cabíveis para apurar eventual cometimento de crime de responsabilidade, improbidade, difamação ou prevaricação. Esse crime da prevaricação é o seguinte: se ele sabe que alguma universidade em particular cometeu crimes e não está divulgando, isso é crime. Ele não pode fazer isso. Ele tem a obrigação, como funcionário público, de fazer a denúncia. E, ao não fazer e ao generalizar, ele comete o crime de calúnia e difamação, porque ele está igualando todas as universidades a essa suposta universidade que cometeu esses crimes, para a qual ele deveria apresentar evidências. Aí sou eu falando e não Andifes. Aí vem Andifes. Andifes reitera, na contramão da retórica do senhor ministro da Educação, aquilo que todos os indicadores e rankings nacionais ou internacionais, públicos ou privados, demonstram de modo inequívoco. As universidades públicas são o berço da produção da ciência e tecnologia do nosso país. São essenciais à soberania nacional, ao desenvolvimento econômico e à formação das futuras gerações. São, enfim, um verdadeiro patrimônio do povo brasileiro, que precisa ser valorizado, cuidado e incentivado. Parabéns a Andifes. Parabéns, Andifes, de se posicionar de forma tão clara e decisiva contra esse ocupante do Ministério da Educação. Eu falo como uma pessoa, gente, que tem toda uma vida ligada à Universidade Federal da Bahia. Eu fiz minha graduação, minha licenciatura e meu bacharelado em História na Universidade Federal da Bahia. Eu fui bolsista PIBIC de iniciação científica durante 3 anos na Universidade Federal da Bahia. Eu fui mestrando e me tornei mestre em História Social com especialização em Política na pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Eu fiz meu doutorado em Saúde Pública, pesquisando História Política da Saúde no Instituto de Saúde Coletiva, que é parte da Universidade Federal da Bahia. Estou no meu pós-doutorado, tenho artigos publicados, fui 2 vezes professor como substituto no curso médico, dando aula de Medicina Social e em Política de Saúde e Saúde Coletiva, dando aula no Instituto de Saúde Coletiva como professor substituto. Eu tenho uma vida conectada, ligada, minha vida acadêmica, à Universidade Federal da Bahia. E eu me sinto pessoalmente ofendido pelas falas desse ministro. Por ter tanta ligação e tanto agradecimento a essa instituição, que é uma entre várias das universidades federais desse país, que merecem o nosso apoio, o nosso incentivo, merecem ser aprimoradas, cuidadas, incentivadas, aprimoradas. Não valorizadas simplesmente pelo que elas já fazem, que é muito. E eu sei disso como uma pessoa que foi uma das pessoas que teve o privilégio, teve o prazer, teve a grande oportunidade de desenvolver a minha capacidade intelectual e e meu estudo nessa instituição tão importante. Mas nós temos que aprimorá-las, expandi-las, aumentar o número de vagas para que mais pessoas tenham esse enorme privilégio, essa honra de poder cursar um curso em nível superior em uma universidade federal.
E é absolutamente revoltante, revoltante, que o ministro da Educação conduza a sua atividade com tamanha levianidade, com tamanha... eu diria que a atitude dele chega ao ponto de ser criminosa. Pela difamação, pela calúnia, não é? Pela precarização, quer dizer, essa coisa de se ele sabe de alguma coisa, ele não está divulgando em relação a uma específica e generalizando para todas, de forma absurda como ele fez. E vou mais além. Pedir o impeachment dele, o impedimento dele por crime de responsabilidade, é pouco. Ele tem que ser criminalmente processado pelo que ele falou. E se ele não for, como lamentavelmente eu temo que ele não seja condenado por isso, isso é mais um indício da fragilidade das instituições brasileiras. Porque em um país sério, se o ministro da Educação da França fala isso, ele não ficaria impune. Se o ministro da Educação do Canadá falasse isso, ele não ficaria impune. Se o ministro da Educação da Inglaterra falasse isso, não ficaria impune. Se o ministro da Educação na Suécia, na Finlândia, nos países mais desenvolvidos desse mundo, desse planeta, que valorizam a educação, falasse uma coisa dessa, isso não ficaria impune. E existe o risco de ficar impune no Brasil. E esse risco é um alerta para toda a militância da educação e aquela que não é. De que nossa militância tem que ser ainda mais forte, tem que ser ainda mais decisiva, tem que se inspirar na declaração da Andifes. E lutar, sim, lutar contra esse tipo de atitude. Usando os meios jurídicos, usando os meios democráticos, lutar de forma pacífica, mas lutar sim. Porque esse tipo de declaração e esse tipo de comportamento de pessoas como o Weintraub estão destruindo o nosso país. E isso é muito grave. Muito grave mesmo. Enfim. Às vezes a gente precisa demonstrar a indignação que nós sentimos, porque ela precisa nos dar energia para a gente não admitir esse tipo de coisa, gente. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários, assim como a nota da Andifes que eu li nesse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.